Irmãos, a paz do Senhor, amém. Que alegria nós estamos juntos nesta quarta-feira. Os amados irmãos sabem que nós começamos esse mês todo um trabalho voltado para o livro de Gênesis e cremos perfeitamente que o Senhor vai nos abençoar. Então, a paz do Senhor, durante as quartas-feiras, eu e os demais irmãos que estarão trabalhando conosco na quarta-feira, eles estarão então aprofundando todo o conhecimento que vem durante toda a semana no Gênesis e como Deus com certeza vai nos abençoar. Eu convido meu amado irmão a, por gentileza, abrir comigo em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, e queremos louvar a Deus pela vida do pastor Fernando, que nos ajudou muito, nos abençoou ontem e nos abençoou hoje com uma rica explanação em Gênesis capítulo 1. Amém? Então vamos juntos. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Estou agora no versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isto era bom. Versículo agora de número 11. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles por sinais para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus.
E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e a terra se multiplique as aves. Houve tarde de manhã, o quinto dia. Disse Deus: também produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais da terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. Versículo 30 agora. E a todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. Meus amados irmãos, quando nós lemos um texto como esse, exatamente no ano de 2020, depois de Cristo, a gente fica pensando no seguinte: que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus infinitamente poderoso. É incrível como, pela sua palavra, ele disse e tudo aconteceu. E esse Deus que pega uma terra sem forma e absolutamente vazia, nos 3 primeiros dias, ele vai colocar forma na terra e nos demais ele vai colocar conteúdo. É óbvio que quando se lê um texto como esse, no ano de 2020, a gente fica impressionado e a gente fica feliz por servir um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão fantástico como é este maravilhoso Deus aqui descrito. Nas escolas bíblicas dominical, nós já vimos que a palavra Deus aqui é Elohim, e que significa Pai, Filho e Espírito Santo. É um plural majestoso do hebraico, e aqui significa e nos traz e evoca a Trindade. Aqui, obviamente, se tem, quando os leitores a primeira vez viram, eles tinham a noção de Elohim,
né? Eles talvez não tivessem a noção completa como nós, de Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles sabiam que isso aqui era um plural majestoso e fantástico. É lógico que eu não estou aqui para reprisar aquilo que o pastor Fernando tão brilhantemente fez no dia de ontem e no dia de hoje. Mas eu estou com os irmãos para acrescentar alguns conhecimentos que são fundamentais na leitura de Gênesis capítulo 1. Isto porque nós temos que compreender o seguinte: quando Gênesis foi escrito e Deus usou o nosso amado Moisés para escrever o primeiro capítulo de Gênesis, e aqui vem um cântico, um louvor sobre a criação, aqui não é um tratado científico. A Bíblia nunca quis ser um tratado científico. Como é que todos esses fatos aqui aconteceram? Deus deixou a ciência para que a ciência trabalhasse e verificasse como esses fatos aconteceram. Aqui você tem, sim, a declaração de que o Senhor Deus fez paulatinamente todas as coisas. Ele que é todo-poderoso e podia fazer tudo de uma única vez, ele fez exatamente tudo que tinha que fazer em 6 dias, e nós veremos um pouquinho lá na frente o que significa, sim, a palavra dia, e, obviamente, a ciência é que procura especular, entender, discernir o que aqui está absolutamente posto. Para que os irmãos tenham uma ideia, existem 4 posicionamentos científicos diferentes, 4, não estou brincando, 4 posicionamentos científicos diferentes só para explicar Gênesis capítulo 1. Mas essa noite eu venho aqui, em nome do Senhor, conversar com os irmãos sobre Gênesis 1 à luz dos primeiros leitores. Porque nós temos que compreender o seguinte, veja bem, dos 4 posicionamentos científicos que existem sobre Gênesis capítulo 1, 2 são os mais fortes. A teoria da evolução, lembre-se, não passa de teoria, tá? Teoria da evolução, e a teoria também não passa de uma teoria do design inteligente. Ainda tem a questão da teoria da Terra jovem e a teoria da Terra antiga. São teorias científicas. Só que quando Gênesis foi escrito, ninguém pensava em evolução. Você já pensou nisso? Ninguém pensava em design inteligente, ninguém pensava em teoria científica da Terra jovem, da Terra antiga, da Terra ser ou não plana. Ninguém pensava exatamente em nada disso. Até porque quem criou a teoria da evolução foi um filho de pastores. Sim, foi um filho de pastor, Charles Darwin. Charles Darwin criou a teoria da evolução e ela foi uma revolução na ciência. E muitos anos depois, surgiu no meio científico a hipótese de que Charles Darwin estaria errado. E aí surgiu uma teoria contrária à teoria da evolução, que é a teoria do design inteligente. E se você um dia desejar saber sobre isso, Pastor Eber pode te ajudar, porque nós demos uma escola dominical todinha sobre design inteligente. E até trouxemos livros, mostramos livros para os irmãos entenderem. Na nossa revista, é a primeira lição que fala sobre criação. Eu creio que foi a lição número 8, que fala sobre criação. E aqueles irmãos que precisarem conhecer sobre isso,
é só entrar no YouTube. Entrou no YouTube, tem lá a revista da Escola Bíblica Dominical e tem a primeira lição da lição 8. Eu vou até pedir um favor, Heber, meu amado, ao final desta lição, viabiliza o link para quem quiser ouvir falar sobre teoria de evolução e a teoria do design inteligente. Heber foi a lição número 8 sobre criação, a primeira lição no domingo que demos. E se você parar e pensar, Charles Darwin, quando ele nasceu no século XVIII, a Bíblia já estava escrita. A Bíblia já estava escrita. Foi ele que levantou, em primeiro lugar, a questão da teoria da evolução. Então, quando a gente olha aqui para Gênesis capítulo 1, é muito interessante que metade da igreja olha e tenta adaptar a teoria da evolução a Gênesis capítulo 1. A outra metade da igreja olha e tenta adaptar a teoria do design inteligente a Gênesis capítulo 1. Só que eu vim essa quarta-feira te avisar que quando Gênesis capítulo 1 foi escrito por Moisés, não existia nem a teoria da evolução, nem a teoria do design inteligente. E eu vim, então, junto, te fazer entender por que, então, Gênesis capítulo 1 foi escrito. Por que Gênesis capítulo 2 foi escrito? E eu quero te fazer lembrar algo que talvez eu e você tenhamos esquecido. Quando Gênesis capítulo 1 foi escrito e Gênesis capítulo 2 foi escrito, nós tínhamos um povo que tinha acabado de sair de uma escravidão, 400 anos de sofrimento. E olhe, quando a gente chegar no Êxodo, nós ainda vamos explicar outra briga que existe. Tem gente que diz que é 400 anos de escravidão, mas tem teólogos que dizem, não. Não foi 400 anos. 400 anos foi o período completo que Israel ficou no Egito, contando ainda a época em que Jacó desceu com seus filhos. E a gente vai mostrar tudo para os irmãos, deixa chegar em Êxodo. Mas eu quero que você entenda que houve fome na terra. E quando houve fome na terra, aconteceu algo extremamente simples. O povo de Deus desceu para onde? Para o nosso querido Egito. E lá, aquela história que você já conhece com José. José recebe os irmãos, Jacó vem para o Egito, e ali eles vão ficando, se tornam uma grande nação e são escravizados. 400 anos no Egito. E aí eu te paro e penso, eu te paro agora e pergunto, não é eu te paro e penso, eu te paro e pergunto. Meu amado irmão, você já pensou o que era o povo de Israel viver 400 anos no Egito? Significa se adaptar, se aculturar, começar a ter vivência com uma outra civilização, multimilenar também, e que tinha tradições, usos, costumes e religião própria. Então preste atenção. Quando aquele povo saiu do Egito, é isso que eu vou te provar hoje. Quando aquele povo saiu do Egito, saiu tão influenciado com a religião egípcia que era necessário Deus usar Moisés e dizer: eu sou o único Deus e tudo que vocês aprenderam a adorar no Egito não passa de mera criação que eu fiz. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando abre Gênesis capítulo 1 é tentar entender para quem ele foi escrito. Tentar compreender quais eram os problemas teológicos que aquele povo tinha.
Porque Gênesis capítulo 1 foi escrito durante o deserto, quando Moisés estava no deserto. E nós precisamos entender de onde aquele povo veio, que tipo de cultura estava influenciando aquele povo, e entendendo o tipo de cultura e religião que estava influenciando aquele povo, aí você entende Gênesis capítulo 1. Eu vou passar agora para os irmãos 2 vídeos. Olho bem grande agora no smartphone. Olho bem grande no smartphone. Aumente ao máximo possível, meu amado e querido irmão, por gentileza, o volume, e não perca nenhum detalhe. Você vai agora aprender sobre a religião do Egito. Tudo bem que demora um pouquinho, mas a demora é necessária para que você entenda Gênesis capítulo 1. Então, por gentileza, assista estes 2 vídeos neste exato momento. Amém? Vamos juntos. Joel, meu amor, me ajude. Sem dúvida alguma, você já estudou sobre o Antigo Egito na escola. Até porque eles foram inquestionavelmente uma das maiores e mais fantásticas civilizações que já surgiram no mundo antigo. Quando esse povo vivia o seu ápice, a religião egípcia ganhou ainda mais força e notoriedade em toda a região. O Egito sempre foi uma civilização extremamente religiosa, e o conjunto de lendas e mitos sobre os seus deuses foi o que deu origem ao que hoje é conhecido pelos arqueólogos e pesquisadores como mitologia egípcia. As criaturas divinas criadas por eles eram seres antropomorfos e por isso mesclavam características humanas com animais, o que tornava esses deuses seres ainda mais especiais e interessantes. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar por aqui hoje. Eu sou Guilherme Marques e agora você vai descobrir quais são as 9 criaturas mais lendárias da mitologia egípcia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, Neith. Para começar a nossa lista, eu te apresento Neith. Essa deusa era extremamente importante para os egípcios. Ela era considerada a deusa da guerra e da caça, além de ser uma grande inventora. Para os egípcios, Neith era uma deusa que poderia ser tanto voraz quanto bondosa. Por esse motivo, eles a viam como uma divindade extremamente justa. Ela já era cultuada antes mesmo do período dinástico do Egito, e em algumas regiões, como em Sais, a sua imagem se fundia com a imagem da deusa grega Atena, visto que as duas eram consideradas as deusas da guerra. Neith também teria sido a criadora do tecido, e por isso era especialmente adorada pelos tecelões. Uma curiosidade interessante sobre essa figura mitológica é que ela era conhecida por amamentar um crocodilo bebê, o que mostrava toda a sua personalidade. Número 2, Maat. Maat é outra deusa egípcia de se admirar. A divindade era considerada a deusa da verdade, da justiça e da manutenção cósmica. Para esse povo, os fenômenos naturais, em sua grande maioria, aconteciam graças à ordem de Maat. A deusa também era considerada mãe e filha ao mesmo tempo do deus Ra. A sua importância para a cultura egípcia era gigantesca. Para vocês terem uma ideia, segundo as crenças, depois que uma pessoa morria, ela deveria passar por uma espécie de tribunal. Para alcançar o direito de viver no submundo, a alma deveria, em primeiro lugar, fazer o que era chamado de confissão negativa. Nela, o morto precisava confessar à deusa Maat tudo aquilo que ele não havia feito de ruim durante a sua vida, como não ter matado, roubado, adulterado e outras 39 coisas que estavam nessa lista. Se a deusa julgasse o coração da pessoa como verdadeiro, ela poderia prosseguir para uma próxima sala, onde passaria por uma prova final. Era nesse momento que Maat usava a pena que sempre estava ornamentando a sua cabeça para colocá-la sobre uma balança, onde Osíris, irmão dela, comandava a pesagem da tal pena com o coração do falecido. Uma alma só tinha o direito de ir para o submundo caso o seu coração fosse mais leve que essa pena. Caso contrário, ele seria devorado por Amit, que para eles representava o mesmo que deixar de existir. Número 3, Osíris. E por falar em Osíris, olha ele aí, ó.
Sem dúvida nenhuma, Osíris foi o mais conhecido e popular entre todos os deuses da mitologia egípcia. A sua divindade era associada à vegetação e também à vida após a morte. Segundo a sua história, Osíris é o primogênito de Geb e Nut, duas divindades que representam a terra e o céu. Ainda segundo a história, ele teria sido o primeiro faraó que o Egito teve, e ele teria sido, inclusive, o responsável por ter ensinado ao homem as técnicas necessárias para se desenvolver uma civilização como a que existia no Egito antigamente. Teria sido ele, por exemplo, que, segundo essa tal lenda, teria ensinado ao homem a cultivar o solo para conseguir alimento. No decorrer de sua história, esse deus teria sido assassinado em uma conspiração organizada pelo seu próprio irmão, o seu Set. Depois de ser colocado em uma caixa e lançado no Nilo e mais tarde ainda ter o seu corpo esquartejado e espalhado por todo o Egito, Osíris teria sido ressuscitado graças aos esforços da sua esposa, Ísis. A partir desse momento, ele deixou o mundo dos vivos para servir de juiz no mundo pós-morte. Número 4, Sobek. Sobek é uma das divindades da mitologia egípcia que mais se destaca das demais. Isso porque, como eu falei por aqui, a grande maioria das divindades desse povo eram seres antropomorfos, que tinham formas humanas misturadas com formas animais. Sobek chamava a atenção porque era exatamente a junção do corpo de um homem com a cabeça de um crocodilo. Dá para imaginar uma pessoa assim? Além de ter a cabeça de crocodilo, sempre que representado nos hieróglifos, ele aparece ostentando sobre a sua cabeça uma enorme coroa com plumas, um disco que representava o sol e uma ou mais serpentes, o que aumentava ainda mais a exuberância da sua imagem. Nos templos dedicados a esse deus, arqueólogos conseguiram descobrir que eram construídos grandes tanques para que crocodilos vivessem ali. A imagem de Sobek estava intimamente relacionada ao culto ao rio Nilo. Ele era associado à divinização da água e por isso a imagem do crocodilo lhe caía tão bem. Número 5, Anubis. Provavelmente você deve conhecer ou se lembrar dele. Apesar de não ter sido um dos deuses mais importantes dessa mitologia, Anubis, ainda nos dias de hoje, tem a sua imagem bastante explorada. A aparência desse deus é descrita como a junção do corpo de um homem com a cabeça de um chacal de pelos pretos. Ele era considerado o deus do mundo dos mortos, e assim como Osíris e Maat, ele participava do importante julgamento que, segundo a mitologia egípcia, acontecia após a morte. Como as pirâmides construídas por esse povo nada mais eram do que enormes tumbas mortuárias, Anubis era considerado o protetor dessas construções. Número 6, Khnum. Khnum é outro deus da mitologia egípcia que tem uma imagem e uma história bastante interessante. A sua representação é a de um homem com a cabeça de um carneiro. E em egípcio, o seu nome significa literalmente o modelador. O que faz todo sentido depois que você entender o que ele representa nessa religião. Nessa crença, Khnum era considerado o modelador, o criador de todos os humanos. Eles moldavam não só o nosso corpo físico, como também criavam para cada um de nós um contracorpo chamado de Ka, que seria uma parte das nossas almas. Khnum também é um dos deuses mais antigos que se tem notícia e que surgiu na mitologia egípcia. Número 7, Ra. É praticamente impossível falarmos sobre seres da mitologia egípcia e não lembrarmos de Ra. Ele é considerado o principal deus egípcio ao longo do tempo e passou a ser descrito de diferentes formas. As principais representações de Deus é com corpo humano e rosto de ave, ou simplesmente em formato de escaravelho. Ra era tão importante para a cultura egípcia que era considerado o deus do sol. Ele também era visto como o criador da vida e ele decidia a hora da morte de cada um. E caso fosse preciso, poderia oferecer a ressurreição. Não foi difícil para os pesquisadores perceberem que Ra tinha uma maior soberania em comparação com os outros deuses. Número 8, Seth. Você se lembra da história de Osíris? Bom,
Foi esse ser mitológico aqui que foi o responsável por conspirar e esquartejar esse outro deus. No Egito, assim como na Grécia e na Roma antiga, um deus não precisava necessariamente ser bom, até porque eles eram humanizados e por isso tinham também sentimentos humanos. Seth traiu o irmão Osíris apenas por conta de sua ganância e ambição. Ele era considerado o deus do caos. Para vocês terem uma ideia, quando alguma guerra se iniciava no Egito, Seth era considerado o culpado. Esse deus também estava relacionado ao deserto e aos trovões e rajadas. No geral, ele era considerado um mais explosivo do que perverso, mas mesmo assim era extremamente respeitado. A sua representação também era bastante interessante. Um homem com a cabeça de um porco-formiguinha, que é um animal exótico e africano. Número 9, Horus. Horus é outro deus que durante o ápice da civilização egípcia foi bastante idolatrado e importante. Ele era filho de Osíris e Ísis e sobrinho de Seth. Ele era representado como a cabeça de um falcão e o corpo de um humano. Segundo a mitologia, quando seu tio Seth conspirou e assassinou seu pai, Horus lutou contra o seu tio e conseguiu reaver o trono do Egito para si. Nessa ocasião, ainda segundo a história, Osíris teria intervido do mundo dos mortos para que todos os outros deuses reconhecessem a legitimidade do governo de seu filho. Na batalha contra o seu tio, Horus acabou perdendo o olho esquerdo e as duas mãos, enquanto Seth saiu da batalha derrotado e sem os seus testículos. Mas e você que está aí me assistindo? Já conhecia algum desses deuses? Já havia escutado sobre as suas histórias? Me conta isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para vocês, meus amigos. Tchau! Meus amados, agora os irmãos começam a entender por que Gênesis foi escrito. E porque se diz aqui, no princípio criou Elohim, que não é nenhum desses deuses, os céus e a terra. E todos esses deuses, que eram deuses do Egito e eram adorados por eles, e eram reverenciados por eles, são mostrados aqui por Moisés simplesmente como o quê? Como seres meramente criados. Olha o que Deus fez. Um dos maiores deuses deles era Ra, ou seja, o Deus Sol. Na Bíblia, se você tem uma Bíblia um pouquinho mais antiga, nem o nome Sol aparece. Deus faz questão de, no primeiro dia, dizer: haja luz e houve luz, e veja que no versículo 3 não tem sol para trazer luz. Era a luz vinda do próprio Deus, que não precisava de sol para ter luz. Quando Deus fala do sol, já é no quarto dia. Lá exatamente no versículo 14, e olha como Deus fala, acompanhe comigo. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu. Não chama nem sol. Luzeiros para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos, não para controlar sua vida, é o que Deus estava dizendo aqui. E sejam os luzeiros firmados nos céus, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Não se bota nem o nome sol e lua e estrelas. Olha que interessante, veja que quando Gênesis capítulo 1 foi escrito para uma população que simplesmente tinha vivido uma vida tão grande, tantas gerações no Egito, que essa população, parte dela, já estava começando a acreditar na religião e nos deuses egípcios. Na religião e nos deuses egípcios. E eu já vou lhe mostrar isso.
Eu quero agora que você, por gentileza, olhe esse segundo vídeo. Porque o primeiro eu te mostrei os deuses mais importantes que eles tinham. Mas no segundo vídeo é muito interessante. E interessante, né? O primeiro vídeo aqui, quando disse que quando a pessoa morria, ela comparecia perante aquela deusa que tinha plumas, né? E aí aquela deusa tirava da cabeça dela a pluma, tiravam o coração dele e botavam na balança. Se o coração dele fosse pesado, mais pesado que a pluma, significava que ele tinha morrido mal e aí ele ia ser devorado por aquele outro bicho. A gente para e pensa assim, meu Deus, como é que alguém acredita nisso? Como é que alguém acredita nisso? Pois é, irmãos. Deus, em primeiro lugar, mandou escrever Gênesis capítulo 1 para os hebreus. E os hebreus não tinham nessa época nenhum problema com teoria de evolução, design inteligente, nada disso. O problema dos autores e leitores originais foi exatamente isso. Retirar um povo de uma escravidão e que vinha com toda uma escravidão espiritual. Toda uma escravidão espiritual. É interessante, né? Agora, por gentileza, esse segundo vídeo é bem mais rápido. Ele tem só 2 minutos e pouquinho, mas ele é muito importante para a continuidade do estudo de hoje e o motivo sociológico, cultural e histórico de Gênesis capítulo 1. Veja que interessante comigo agora. Joel, me ajude. Uma mistura de animais com humanos, um Nilo sagrado e o conforto em relação à morte. É assim que muitas pessoas observam as divindades egípcias. Chamadas em egípcio antigo de Néter, no plural Néteru, elas compunham um sistema de crenças politeístas, ou seja, que idolatram mais de um deus. E ao longo de todo o período faraônico, que vai da época tinita até o período ptolomaico, os egípcios cultuaram mais de 200 divindades. Claro que incluindo os sincretismos, que nesse caso é a mistura entre deuses. Esses sincretismos eram realizados tendo como objetivo alavancar determinada divindade local. Um ótimo exemplo é Amon, padroeiro de Tebas, que foi sincretizado com Ra, divindade solar suprema, e tornou-se Amon-Ra. Ao longo do faraônico, em especial da Baixa Época ao período ptolomaico, algumas divindades estrangeiras foram associadas com as egípcias, como uma tentativa de criar um vínculo entre as sociedades envolvidas. É o caso de Hermanubis, uma mistura de Anubis com o grego Hermes. Mas vale lembrar que o sincretismo religioso não é reconhecível somente pela junção de nomes. Um ótimo exemplo é Serapis, que era uma junção das qualidades dos egípcios Apis e Osíris com os gregos Zeus, Dionísio e Esculápio. Dentre as formas em que as divindades eram representadas estavam as confeições humanas, a exemplo de Ísis, Néftis ou Amon, as antroposomórficas, que é a mistura de humano com os animais, a exemplo de Anubis, Sobek ou Thoth, e por fim, as ilustradas totalmente como animais, como o caso do boi Apis, Horus em sua forma de falcão ou Bastet. E muitos dos animais ligados com os deuses devido à sua aparência, como era o caso dos gatos, cães e macacos, acabavam sendo mumificados, porque, dentre vários motivos, acreditavam que eles poderiam funcionar como mensageiros dos humanos, para que entregassem os seus pedidos aos deuses. Foram essas características que chamaram a atenção dos primeiros viajantes gregos, que foram ao Egito e registraram seu estranhamento em relação às divindades egípcias. O mais célebre foi Heródoto com as suas obras Histórias, onde dedicou algumas palavras para falar sobre os costumes egípcios. Um deles era o fato de divinizar alguns animais tidos como especiais. Um adendo sobre esse assunto é que existem várias críticas de historiadores modernos que sugerem que talvez Heródoto não tenha sido de todo sincero. Então, os curiosos e estudantes de plantão, fica aí uma dica. Complementem a leitura das obras com a leitura de alguns artigos acadêmicos que debatam Heródoto, certinho? Por acaso, isso faz parte do que nós chamamos de revisão bibliográfica. Olha aí um terminho acadêmico para vocês colocarem em sua agendinha. Amados, interessante, né? Os egípcios
eles adoravam mais de 200 deuses. Não, pastor, não, peraí. A interpretação está errada. É lógico que o povo de Israel conhecia o verdadeiro Deus, sim. É lógico que o povo de Israel não ia cair numa esparrela dessa, sim. É lógico que sim, né? Vamos juntos. Eu vou lhe dar uma prova só. Só uma prova das trilhões que eu tenho para que você acredite qual foi a finalidade de Gênesis 1 para os primeiros leitores. Você se lembra quando Moisés subiu no monte? Lembro, pastor. Que ele ficou lá mais de 40 dias? Lembro. E que ele recebeu a lei? Lembro. Quando Deus viu e mandou Moisés descer, o que Arão fez? Se lembra da pregação de quinta-feira passada da minha esposa? Quando desceram, eles tinham feito o quê? Um bezerro de quê? De ouro. Eles tinham feito um bezerro de ouro. E eles estavam adorando o bezerro de ouro. E quem tinha possibilitado a feitura do bezerro de ouro era o segundo na liderança. Era Arão, o irmão de Moisés. Você se lembra aqui do segundo vídeo? O deus Boi Apis. Se lembra? Quer dizer, se eu digo isso, ninguém acredita. Mas eu trouxe 2 vídeos de 2 historiadores para você ver. O povo estava com a idolatria tão grande dentro do coração que no primeiro momento que Moisés já não desceu mais, eles já disseram, ó, já está lá em cima, já morreu, vamos tratar de servir a Deus. Qual foi o Deus que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Representando quem do Egito? O boi o quê? O boi Apis, que era Deus no Egito. Vou lhe dar uma segunda prova. Eu tenho trilhões de provas, mas vou lhe dar uma segunda prova. Escute, olha que interessante. Quando você tem Moisés sendo chamado por Deus, viu como a idolatria estava no coração do povo? Quando você tem Moisés sendo chamado por Deus, gente, o que Moisés se preocupa? Moisés se preocupa no seguinte, vem cá, quando o povo perguntar qual o teu nome, o que eu falo? O que eu falo? Aí a pregação da mamãe no domingo à noite. Eu sou o que sou. Que no original é, eu serei o que serei. Deus é tão incomparável que ele não deu nome para si. Sabe por que Moisés perguntou? Porque o que não faltava era deuses no Egito. E o que não faltava era nome para cada um dos deuses do Egito. E o que não faltava era em cada casa um deus. E o que infelizmente já existia no coração daquele povo, meus amados irmãos, era a idolatria. E eu posso continuar provando isso para vocês o tempo inteiro. Ou vocês acham que quando esse povo reclamava no deserto, dizendo assim, olha, aqui a gente está com sede, lá a gente tinha água, aqui a gente está com fome, lá a gente tinha as carnes do Egito, aqui a gente não vê nada, lá a gente tem os melões do Egito. Irmãos, sabe o que eles estavam dizendo por trás dessas palavras? Eles estavam dizendo que Deus é esse. Que eu serei o que serei, que eu sou o que sou, que Deus é esse que deixa a gente passar fome e sede. Porque lá no Egito, pelo menos os deuses do Egito nos davam tudo. Porque a comida, a bebida, a água, exatamente tudo era produto de uma noção simples, dos deuses. Faraó era Deus encarnado, segundo eles. Faraó era Deus encarnado. Então, meus amados irmãos, olha que interessante. Como é que o texto de Gênesis foi recebido pelos seus primeiros leitores?
Agora sim, volte comigo, por gentileza, a Gênesis capítulo 1. E você vai entender como este povo entendeu Gênesis ao ler Gênesis pela primeira vez. Vamos juntos, por gentileza? Abra Gênesis capítulo 1 comigo. No princípio criou Deus, Elohim. Eles ficaram assim, meu Deus, Elohim. Elohim não é Amon. Elohim não é Ra. Elohim não é Amon-Ra. Elohim não é Ísis. Elohim não é Horus. Quem é Elohim? No princípio, Elohim criou os céus e a terra. E eles ficam assim, peraí, mas a gente adora os céus. E a gente adora o que está na terra. A gente, inclusive, com medo de simplesmente deixar de adorar alguém, a gente até misturou homem com animais. Tem Deus que era cabeça de crocodilo e corpo de homem. Deus que era cabeça de ave e corpo de homem. Deus que era cabeça de boi e corpo de homem. Mas espera aí, quer dizer que esse tal Elohim criou os céus e a terra? Olha que interessante, versículo 3. E disse Elohim, haja luz, e houve luz. E tinha luz sem o sol. Quer dizer que o Deus Horus é um nada, Elohim é que fez tudo. E chamou Deus o dia luz e as trevas de noite. E Elohim ainda deu nome a tudo. Porque dar nome nessa época significa, sabe o quê? Significa poder, significa autoridade. A gente quando olha e diz assim, disse Deus, a gente, meu Deus, que coisa fantástica. Esse tal Elohim, ao contrário dos outros deuses egípcios, esse tal Elohim falava e acontecia. Mas a gente não dá o devido valor a chamou Deus. E é sempre assim, disse e aconteceu. Chamou e esse foi o nome. Você sabe o que significa nesta época em que foi escrito chamou? Chamou era o ato de dar o nome e este ato significa autoridade e senhorio. Autoridade e senhorio. Vou lhe provar isso. Abra comigo o livro de 2 Reis, capítulo 23, versículo 34. Deixa eu lhe provar isso. Segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 34. Deixa eu lhe mostrar isso. A gente passa pelos versículos bíblicos e às vezes não vê. Aqui você tem uma época em que Israel e Judá estão absolutamente dominados pelo faraó Neco, um dos maiores faraós de todos os tempos. Olha que interessante. E o faraó Neco era, por sua vez, alguém simplesmente vassalo de outro grande império, que era o império, se não me falha a memória, o império já medo-persa, se não me falha a memória. Então era assim, os medo-persas estavam aqui em cima, ou eram os assírios, agora não me lembro. Mas, os medo-persas ou os assírios estavam aqui em cima, embaixo estava o Egito, e controlando Judá, o Egito controlava. Então, o povo de Deus estava tão mal na fita, que era vassalo dos imperadores. E olha o que este homem fez. Versículo 31. Tinha Joacás 23 anos, da idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E sua mãe se chamava Amutai, e era filha de Jeremias de Lisbna. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizera seus pais. Porém, faraó Neco mandou prender Ribla, na terra de Armate, e para que não reinasse em Jerusalém. E aí o que fez? Tirou um e botou outro. E impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e de ouro. E esse mesmo faraó Neco, também
quem constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, no lugar do seu pai, Josias. E ele muda o nome de Eliaquim. E lhe mudou o nome em Jeoaquim, e porém levou consigo para o Egito Joacás, que ali morreu. E aí é óbvio, né? Joaquim, que tinha o nome de Eliaquim, simplesmente paga o que o faraó determinou. Preste atenção, meu amado irmão. Nesta época, quem manda tem o poder de chamar e dar nomes. Quem manda tem o poder de chamar e dar nomes. Não foi à toa que Moisés disse, além dele criar tudo aquilo que vocês adoram como deuses e não há necessidade de adorarem como Deus, ele ainda chamou, ele ainda deu o nome, porque ele é Senhor. E esse é o único Senhor. Só que é óbvio que na época em que foi escrito, você tem que ter uma ideia muito simples desse fato. Aqui, o nosso querido judeu que leu pela primeira vez aqui o livro de Gênesis, ele não entendia como nós hoje, que Elohim era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Ele não tinha essa noção. Nós, no Novo Testamento, é que temos toda essa noção. Então ele olhava para Elohim e ele dizia, olha que Deus grandioso. Os deuses que nós servimos no Egito não são absolutamente nada. Absolutamente nada diante dele. E aí, olha que interessante. Quando eles olhavam, então, para Amon-Ra, o grande Deus Sol, o Deus maior no meio deles, Moisés disse, olha, versículo 14, também disse Deus, haja luzeiros no firmamento. E os luzeiros, sol e lua, que vocês adoravam, só serve para uma coisa, para que tenha dia, para que tenha noite, para que tenha as estações e para que tenha os anos, nada mais que isso. E olha, fez Deus os dois grandes luzeiros, não dá nem o nome. Nem o nome Moisés deu. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E aí eles ficaram assim, peraí, então a gente estava numa terra e estava servindo a um Deus que é um nada. Sim. Esse é o impacto que Gênesis 1 trouxe nos seus primeiros leitores. Primeiros leitores. E olha que interessante. E aí, quando vem a partir do terceiro, quarto dia, que vai enchendo de animais, eu fico pensando, irmãos, é muito... O nosso Deus é fantástico. Eu fico pensando, os leitores lendo isso e dizendo, mas... Olha que interessante. Você já imaginou? Quando eles leram exatamente o versículo 20 que diz assim, e disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes. Aí eles pensaram assim, peraí, então, o crocodilo, que a gente adora, e que acha que é Deus, o crocodilo foi produto de uma ordenzinha desse tal Elohim. É isso. Você já imaginou como ficou o coração daquele povo quando viu Gênesis 21? Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam e que povoam as águas segundo sua espécie, e todas as aves segundo sua espécie. Espera aí, então... A ave que a gente adora e que está em cima, inclusive, do Deus Horus, é uma mera criatura de Elohim. E ainda foi abençoado por Elohim. Abençoado para quê? Para governar a gente? Não. Olha o versículo 22. E Deus os abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas, os mares, as terras, e se multipliquem.
A mesma coisa aconteceu, eu creio, quando eles leram o versículo 24. E disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo sua espécie. E assim foi. Peraí, então, os animais que nós adoramos, na verdade, só estão aqui porque Elohim fez? É. Mas o susto maior ainda vinha. Ou seja, quando eles sabem que céus e terra são feitos por Elohim. Oh, aleluias. Quando eles têm a dimensão de que mares e seres viventes, Elohim é que fez. Eu creio que eles ficaram numa vergonha. Eu fico imaginando assim, irmãos, um adolescente rindo da cara do outro. Você sabe que adolescente é ser difícil, né? Eles não estão nem por aí. Eles começam a rir da cara dos outros, que Deus o livre guarde, passa cada vergonha na gente. Sabe como é adolescente? Tu já imaginou um adolescente olhando para a cara do outro e rindo e dizendo, mas tu é burro, tu estava adorando o hipopótamo, eu vi tu adorando o hipopótamo. Aí o outro adolescente, que não fica para trás, olhando para a cara do outro adolescente judeu, dizendo, e você que é imbecil? Eu, pelo menos, adorava o hipopótamo. E você que adorava o ser rastejante, a pobre da cobra, que é um nada. Você já imaginou a vergonha? A vergonha. Mas eu acho que nada, irmãos, absolutamente nada supera Gênesis 1, 26, 27, 28, 29 e 30. Você já imaginou como esse público teve um impacto de Gênesis 1, 26, 27, 28, 29, 30? Porque assim diz Gênesis 1, 26 em diante. Leia comigo. Também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Meu Deus, que vergonha. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E a gente estava adorando isso, que não é imagem e semelhança. Não, e olha, e tem a ele domínio. O homem não foi feito para adorar as criaturas. Foi feito para ter domínio sobre peixes do mar, aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, todos os répteis. E criou Deus a sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou e os abençoou. Agora vem o auge da vergonha. Agora vem o auge da vergonha. Olha o 28. E disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, não é para adorar seu coisa, é para dominar. Dominai sobre as aves dos céus, sobre todos os animais. Eu tenho dado tudo isso de alimento para vocês. Não é para vocês adorarem, é para vocês comerem. É para comer toda a relva, é para comer toda a planta, é para comer animais, é para comer e se deliciar. Isso é de vocês. Sabe, irmãos, eu imagino a cara dos primeiros leitores de Gênesis 1. Você pode imaginar isso? É por isso que, quando Moisés desce do monte e vê aqueles homens simplesmente adorando o bezerro de ouro, Moisés diz assim, ó Deus, o Egito ainda está no coração deles. E essa é uma das razões pelas quais eu creio que o Pentateuco foi escrito, na sua maioria, durante aqueles 40 anos da jornada. Sabe por quê, irmãos? Porque era preciso ter algo escrito para aquele povo começar a se livrar da religião egípcia e da idolatria. Só que mesmo a palavra de Deus existindo, mesmo a palavra de Deus no coração deles,
mesmo eles vendo todos os milagres de Elohim, de Yahvé, do anjo do Senhor, mesmo tendo coluna de fogo, nuvem, mesmo vendo água da rocha cair, mesmo vendo os muros de Jericó cair, foi só morrer Moisés e depois morrer Josué. A Bíblia diz que se levanta uma geração que não conhecia a Deus, e essa geração vai atrás de quê? Da idolatria. Terrível, né, irmãos? Terrível, né? Terrível como o Egito provocou consequências na vida de Israel no sentido de se dar a outros deuses. E mesmo tendo o fantástico Pentateuco, Josué recebe de Deus a ordem, lê, engole, come, ou seja, na época de Josué o Pentateuco já existia, porque Deus mandou Josué ter a lei de Moisés no coração e seguir em tudo, e aí ele seria vitorioso. Mas quando Josué morre, a nova geração não tinha a lei do Senhor no coração e resultou em escravidão. Escravidão. Amados irmãos, que Deus fantástico, não é? Os primeiros leitores de Gênesis precisavam sim de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 para entender que só há um Deus verdadeiro, Elohim, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E fora dele não há nenhum outro Deus. Nós não podemos nos esquecer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a tua inteligência. Amados irmãos, Elohim é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Gênesis 1 clama ainda a todos nós, dizendo: eu sou Deus, e diante de mim nada há. Eu sou o único Deus. Amados, era exatamente esta lição que hoje tínhamos. Eu sei que foi uma visão bem diferente do que costumamos ter, mas nós vamos pegar as quartas-feiras, eu e outros pastores que estarão nos ajudando no ensino bíblico, e sempre vamos, acompanhando a leitura bíblica diária, te mostrar algo sempre a mais, um conhecimento a mais, um pensamento a mais, para que você se aprofunde fantasticamente na palavra do Senhor. Então, amados irmãos, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero terminar a lição de hoje exatamente com o último livro da Bíblia. Vá comigo, por gentileza, a Apocalipse. Por gentileza, vá comigo ao último capítulo da Bíblia, não é? Último capítulo não, perdão, o último livro da Bíblia. Eu quero que os amados irmãos não se esqueçam que quando a gente encontra o Deus Criador, a única coisa a fazer diante do Deus Criador é estar de joelhos dele e diante dele adorando a sua presença. Em Apocalipse 4, nos diz de forma muito clara que os 24 anciãos pegaram suas coroas, que somos nós, é representação da igreja, e colocaram diante daquele que estava no trono. E eu acho lindo o versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas
tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Que hoje ainda eu e você possamos, de joelhos, adorar ao Senhor Todo-Poderoso, por Gênesis capítulo 1. Deus te abençoe, meu amado irmão, e louvado seja o Senhor por todo este momento. Eu quero fazer uma oração por você, e lembre-se, toda quarta, aprofundamento da leitura bíblica feita durante a semana, e nós vamos até Malaquias, e até o Senhor Jesus voltar, estaremos estudando a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo, e nós glorificamos o teu nome por esse momento de ensino, de estudo, de conhecimento. Senhor, é muito bom saber os impactos que Gênesis capítulo 1 teve nos seus primeiros leitores. É lógico que a tua palavra se renova cada dia. Hoje os impactos que Gênesis capítulo 1 traz ao meu coração e ao coração do meu irmão, sim, são diferentes, são bem diferentes, mas é bom conhecer aquilo que veio na mente dos amados que leram pela primeira vez Gênesis 1, esse conjunto de ex-escravos do Egito, que agora libertos estavam seguindo para a terra prometida para Canaã. E eu te peço, ó meu Deus e Pai, abençoa a minha vida, abençoa a minha alma também. Assim como Gênesis 1 tem caráter apologético e resolveu tu, ó Deus, ao mesmo tempo que te revelastes, tu tirastes conceitos absolutamente errados do meio do teu povo, continua fazendo isso. Usa, ó Deus, Gênesis 1 e Gênesis 2, para retirar do meu coração que tem que ser retirado, para retirar da minha alma que tem que ser retirado, para retirar da minha vida e da vida do meu irmão aquilo que tem que ser retirado, e que hoje à noite nós possamos de joelhos louvar o teu nome e engrandecer o teu nome, porque tu és Deus Criador e tu mereces toda a nossa adoração. Bendito sejas tu para todo sempre, ó grande Deus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus maravilhoso esse. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido isso tudo. Imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Levítico é o sacrifício de oferta e perdão. Em Números, herança e organização. Em Deuteronômio é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo realiza um lindo projeto de leitura bíblica diária desde o mês de março de 2019. Já estudamos capítulo por capítulo todos os 27 livros do Novo Testamento. Foram 15 meses de pura dedicação e 391 comentários foram produzidos pelos nossos pastores e obreiros do ministério da IEPBC. Tudo está registrado e disponível no nosso canal do YouTube. Mas a palavra de Deus nos convida a ir mais fundo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. E agora chegou a vez de estudarmos o Velho Testamento. Comentaremos capítulo por capítulo dos 39 livros que ele possui. E todos os dias, com exceção do domingo, a partir da meia-noite, disponibilizaremos os estudos para todos os nossos queridos irmãos. Este lindo projeto agora continua no mês de junho. Comece então a leitura bíblica diária do Velho Testamento.
Esteja conosco e venha aprender mais e mais da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.